eu sou a tia Carla, uma das professoras da Escola Bíblica Dominical Infantil da Igreja Assembleia de Deus Ministério Belém da cidade de Garça. E hoje eu vim falar sobre a lição número 10 para você, que é um dos nossos primários. O tema da lição hoje é Jesus acalma a tempestade. Vocês sabem o que é tempestade? É aquela chuva bem forte, com trovões, aquela chuva que não para e acaba dando medo na gente pelo barulho que ela faz, aquela ventania. Isso é uma tempestade. A nossa leitura bíblica está em Marcos, capítulo 4, dos versículos 35 ao 41. Jesus, como nós vimos em todas as lições, Jesus andou pela terra fazendo muitos, mas muitos milagres. E a história de hoje é sobre mais um milagre que Jesus fez. Jesus, no final da tarde, ele estava na beira de uma praia, do mar, com seus discípulos e uma multidão que sempre acompanhava Jesus. Ele deixou essa multidão para trás, chamou seus discípulos, entraram no barco e foram para o outro lado dessa praia, para o outro lado desse mar. E aí, chegando lá, Jesus estava cansado, Jesus colocou a sua cabeça num travesseiro e acabou adormecendo, acabou dormindo. E nisso o tempo fechou e começou aquela tempestade, aquela chuva forte, com trovões, barulhos. E os discípulos ficaram morrendo de medo. O barco começou a balançar e eles ficaram morrendo de medo, desesperados, porque aquela chuva, aquela tempestade não passava. Aquele vento começou a rodear todo aquele barco e o barco quase virando e eles desesperados. Foi quando eles acordaram Jesus e falaram para Jesus que se Jesus não ia ajudar, não ia fazer alguma coisa, porque senão eles iam morrer. Jesus olhou imediatamente, quando eles acordaram Jesus levantou, e eu vou até ler essa passagem para vocês, que eu acho ela muito linda, que está em Marcos, capítulo 4, versículo 41, que diz assim, versículo 40. Jesus acordou e ordenou, ele mandou para o vento, que o vento parasse, se acalmasse. Depois ele ordenou, ele mandou que o mar ficasse quieto, sossegado. Na minha Bíblia diz assim, Jesus acordou e ordenou ao vento que se acalmasse. Ele disse ao mar, quieto, sossegue. E o vento virou brisa e o mar ficou em plena calmaria. Mas depois que Jesus fez isso e que o vento parou, se acalmou e o mar também ficou quieto depois da ordem, depois que Jesus mandou que assim eles fizessem, ele olhou bem para os discípulos e disse, peraí, por que vocês estão com medo? Vocês têm fé? Vocês são homens de fé? Eu imagino a cara daqueles homens, daqueles discípulos, quando Jesus perguntou isso para eles. Vocês imaginam? Que vergonha! E aí vai mais, os discípulos ficaram tão apavorados com aquilo que eles ficaram com medo, eles não colocaram a fé deles em prática, mas foram acordar Jesus para que Jesus resolvesse o problema. E Jesus resolveu na hora. E eles ficaram conversando entre eles, mas quem é esse homem? Que o vento, o mar, obedecem quando ele manda. Eles ficaram pensando e ficaram conversando entre eles quem era esse Jesus. Esse Jesus é o mesmo de antes, que acalmou o mar, mandou o mar ficar quieto, mandou o vento parar e sossegar, ficar calmo. Esse Jesus é o mesmo Jesus que está aqui comigo, é o mesmo Jesus que está aí com você e com a sua família. Se você tiver algum problema, se você tiver alguma tristeza, algo que você quer resolver, mas você não sabe como, ore a esse Jesus, ore para esse Senhor maravilhoso, porque para Ele tudo é possível. Não existe nada impossível para Deus. Olha o que Ele fez nessa história de hoje. Ele mandou o vento se acalmar, Ele mandou o mar ficar quietinho. E quando Ele mandou, eles ficaram e pairou um silêncio naquele lugar. E estava aquela tempestade barulhenta, mas na hora que Jesus levantou e Jesus mandou, ficaram quietos, tanto o mar quanto o vento. E é assim que a gente tem que ser. A gente tem que colocar a nossa fé em prática, orar, clamar para o Senhor, pedir para Ele o que
que a gente quer que aconteça está nos incomodando, porque não tem nada impossível para Ele. Jesus, Deus, Ele faz milagres, milagres na nossa vida. E muitas vezes a gente fala, gente, mas como aconteceu isso? Não tem explicação. O milagre vindo de Deus simplesmente acontece. E é assim que a gente tem que ser. A gente tem que ser pessoas de fé, pessoas que orem, pessoas que conversem com o Senhor, porque Ele está de braços abertos para nos ouvir e para cuidar da gente em cada momento. Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Aonde você for, aonde você estiver, pode ter certeza. Deus está com você, te cuidando, te carregando no colo, cuidando de cada detalhe na sua vida. Combinado? E não podemos deixar de falar das nossas atividades. Vocês acharam que eu ia esquecer, né? Mas não esqueci não. Vamos lá para a nossa atividade de hoje? Deixa eu achar aqui. Nossa atividade de hoje está na página 24, essa aqui. A atividade número 1 está assim. Pinte de verde o quadro com as frases verdadeiras, aquelas frases que são verdadeiras, que não são falsas, hein? Aquelas frases que realmente tem na história que eu contei hoje. Jesus, em momento nenhum, esteve no barco. Jesus não estava no barco junto com seus discípulos? Não é para pintar de verde a que for falsa, hein? A outra. Jesus foi despertado pelos discípulos. Jesus estava dormindo e aí, quando aconteceu toda a tempestade, o que os discípulos fizeram? Né? A outra. O vento e a água se aquietaram depois que Jesus dormiu. O vento e a água ficaram calmos, tranquilos, só depois que Jesus dormiu? É certo ou não? Né? Só vai pintar as verdadeiras. Jesus é tão poderoso que até o vento e o mar lhe obedecem. Jesus é muito poderoso, né? E Ele pode fazer qualquer coisa por mim e por você. Número 2. Decifre o código e descubra a mensagem. Vocês vão ver que tem um desenho para cada letra do alfabeto. E depois embaixo tem uma linha com vários desenhos. Vocês vão olhar em cima e vão ver que desenho corresponde àquela letra e assim vocês vão ver a frase que forma. Número 3. Faça um desenho bem bonito relacionado com a lição. O que ficou para você nessa lição de hoje? Ficaram coisas boas? Só pode ter ficado coisas boas, não é verdade? Mas o que mais ficou? Vocês vão fazer um desenho bem bonito, vocês podem desenhar Jesus ali, ordenando, mandando, e o mar e o vento obedecendo esse Jesus maravilhoso. Mas aí fica a critério de vocês, vocês vão escolher o que vocês quiserem desenhar, mas depois tira a foto e manda para mim, que eu quero ver o desenho bem bonito de todos vocês. Combinado? E essa foi a nossa aula de hoje, essa foi a nossa história verdadeira de hoje, mais uma história, mais um milagre maravilhoso que Jesus operou aqui na Terra, que Jesus fez aqui na Terra, mas eu quero que vocês nunca se esqueçam, Jesus fez sim muitos milagres, mas ele ainda faz muitos milagres hoje. Basta que a gente tenha fé, basta que a gente creia nele, porque ele está de braços abertos para nos ajudar, ele está de braços abertos para nos abençoar. Amém? Amei estar aqui com vocês, estou morrendo de saudades. Façam a lição, assistam a aula, mandem as fotos para mim e muitos, muitos, muitos beijos. Estou morrendo de saudade de vocês. Beijo!